Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que eu ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de escolher ser quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinem em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém,
Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio, socorrei-as, não vos detenhais nas aparências, há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade de vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Pode perguntar. Pessoal, informe suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tem alguma pergunta direcionada ao Henrique Cristo, e acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Sochi, o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente, gente. Baixem depois da live do Henrique lá os livros. Joaquim Távora, do Paraná. O que exatamente quer dizer? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sempre, dá para ver que é um novo ouvinte, eu sempre explico isso de novo, porque eu, antes do jejum, há 2000 anos, eu comi manteiga e mel até poder separar o mal do bem, ou seja, bebi leite coalhado, como está escrito em Isaías 7, versículo 14, que estava lá escrito, que por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem, uma moça, dará, tem uns que tradução é virgem, outros dizem uma moça dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, e comerá leite coalhado, ou manteiga e mel, de acordo com a tradução, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aí está bem claro para aqueles que não sabem, que dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive, eu estava experimentando as misérias do mundo, as fraquezas da carne, tudo isso. Aí, por esse motivo, depois eu disse para os discípulos, animai-vos, eu venci o mundo. Como eu podia dizer eu venci o mundo se antes não estiver à mercê do mundo, mercê das inquietudes da carne, enfim, tudo isso. E daí, então, finalmente eu disse, animai-vos, eu venci o mundo porque eu havia, inclusive, já jejuado, estava em condições de ensinar as coisas que meu Pai Senhor me concedera de conhecimento. Tenham todos a minha paz. Odilon Pimentel, de São Paulo. Boa noite, Henrique. Maria tem algum poder? Bem, quer se referir à minha genitora de outrora. Né? Tem o poder de uma mulher, mas não sobre mim. Né? Ela está aqui na Terra, já reencarnou também, mas ela não tem poder sobre mim como nunca teve. Né? É difícil explicar isso, mas há 2000 anos, Maria teve suas fraquezas, suas inquietudes, suas dúvidas sobre mim. Está escrito nas Sagradas Escrituras, está escrito no Evangelho, que houve um momento que ela ficou pensando que eu estava louco pelas coisas que eu falava. Foi quando eu disse. Meu pai mandou que eu dissera uma coisa que espantou todo mundo, mas só que eu não me deu a explicar por que falei isso, só mais tarde. Animai-vos, eu venci o mundo. Muito bem, mas assim, eu sou o pão que desci do céu, disse.
quem não comer meu corpo e não beber meu sangue não se salvará. Aquela hora, a maioria pensou que eu estava louco, tanto é que a maioria foi embora. Ficou só o discípulo, eu perguntei, por que vocês não vão também? Porque só tu tens a verdade. Então, aí, quando ela ficou sabendo disso, a discípula até vai já achar a Bíblia para mostrar onde está escrito, que ela pensou que eu estava louco quando falei isso. Aí ela foi, reuniu-se com os filhos dela, em Marcos, que está escrito. Estou procurando Marcos. Ela reuniu-se com os filhos e foi me procurar. É compreensível isso. Eu não disse o significado. Se eu tivesse logo dito, quando eu sou o pão que desci do céu, comer este meu corpo, beber, quem não beber meu corpo, comer meu corpo, não beber meu sangue, não se salvará. Se eu dissesse, como eu disse na véspera da crucificação, comer este é meu corpo, beber este meu sangue, partir o pão, fazer isso em mim, daí está explicado. Mas na ocasião eu falei que aquilo ali e não disse por quê. Reitero, só na hora da crucificação, na festa, que Deus disse de novo. Só que disse explicando. Comei, este é meu corpo, bebei, este é meu sangue. Muito bem, então, e agora, assim, a mãe já achou ali onde está. Mostra aí onde ela foi, se reuniu com os discípulos, tudo para compreenderem bem que ela não tinha poder sobre mim. Por isso que eu estou mostrando isso, respondendo a pergunta. Que ela não tinha nenhum poder sobre mim. Só Deus tem poder sobre mim. Fale. Leia aí. Bom, em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, é que eles disseram que o senhor estava louco. Maria e... Não, mas tem que ver o final, E isso eu quando já eles falei foram agora. na sua presença, Não, quando é que eles disseram que eu estava louco? Em Marcos o quê? Marcos capítulo 3, versículos Então, 20 e leia 21. esse trecho aí. Daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Agora, quem são os parentes Então, de Jesus? aí tu cita o capítulo de novo, depois eles conferir, tá? Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. Isso, aí depois, agora, quando eles foram me localizar. Os parentes de Jesus. Agora é Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando fora, mandaram-no chamar. Estava sentada à roda dele muita gente, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele, respondendo, lhes disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode ver que eu não permiti sequer que entrasse lá, porque eu sabia o motivo pelo qual eu tinha vindo lá com os meus irmãos biológicos, é claro, né? Então, aí depois, quando terminar essa minha audiência, quem quiser pode ver o capítulo e o versículo. Fala de novo esse O versículo. último, É. quando eles foram para prender o Senhor, é Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Isso aí é uma coisa que as igrejas nunca mostraram, nunca. Nenhuma missa nunca mostrou isso aí para o povo. E é bom que vejam que a Maria, aquele que eles chamam de Santa Maria, Mãe de Deus, né? Que ensina como se fosse a Mãe de Deus, que ela também teve seu momento de fraqueza e achou que eu estava louco, né? Como muitos acharam também. Então, daí é bom que todos saibam que teve esse momento de fraqueza dela, mas depois ela voltou ao normal e quando chegou na hora da crucificação, ela estava lá com o meu único discípulo que ficou fiel a mim, o João, porque os outros, na hora do vamos ver, se dispersaram. E ela estava lá no último momento, conforme registrou a Bíblia. Tenham todos a minha paz. Carlos Magno. Esqueci de falar uma coisa, depois vocês podem achar ali, todo esse texto aí, mais diretamente, Maria Mulher. Assim não explica, olha. Pessoal, leiam a circular Maria Mulher, disponível nos sites henricristo.org.br ou henricristo.net. E também no bojo da literatura da Social, Despertador Explosivo, tem lá, consta a circular Maria Mulher. Gratuitamente, gente. Carlos Magno, de Araranguá, Santa Catarina. Qual a história real da Arca de Noé? A história real da Arca de Noé é que não é como muitos pensam. Por exemplo, tem dificuldade muito grande em entender como é que podia botar elefantes, leões
bicho grande no Arca da Guerra. Né? Então, a história real que eles não foram colocados no tamanho normal. Eram filhotes, senão como é que ia conviver leão com outros animais? Então, tudo filhotinhos que foram recolhidos para que pudessem conviver aquele período que está previsto por ordem divina. Então, essa é a história real, que todo mundo imagina, mas como é que pode? Um casal de elefante, um casal de leão, um casal de todos os animais que havia na Terra, assim não, como eram filhotinhos, então tudo foi mais simplificado. Qual é a outra pergunta? Nobre de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Animais têm alma? Quem perguntou aí? Nove. Nobre o nome da Nove, pessoa. tá. Todos os seres que se movem sobre a Terra são animados pelo sopro divino. Todos, não é só os animais. Todos os seres que se movem são animados pelo sopro divino. A diferença é que os animais quadrúpedes, os animais bestiais, que também contam com a onipresença do Senhor da vida e do destino, mas eles não têm livre-arbítrio, eles não sabem o que fazer, não podem ser culpados de nenhum ato deles, porque não têm livre-arbítrio, enquanto que o ser humano é o único que tem livre-arbítrio. Então, o ser humano tem espírito e alma. E é difícil explicar assim num detalhe, mas a diferença entre o ser humano e os animais todos, animal, galinha, porco, vaca, cavalo, é que eles têm espírito. Mas a alma é uma situação superior que só os seres humanos têm. Quem quiser entender, entenda. E quem quiser saber mais detalhes, minuciosamente, então vem falar comigo pessoalmente, que eu posso enriquecer em detalhes. Porque o ser humano tem karma, né? Sim, os animais não têm karma, eles não têm, porque, bem, boa tua observação. Os animais, por isso que eles não têm, nunca um animal vai ficar com status de alma penada aqui, porque não tem dívida karmática, os atos deles são todos sem compromisso. Quando o ser humano, se ele comete um pecado, um crime aqui na Terra, e depois ele fica aqui esperando a reencarnação, um status de alma penada. Quem quiser entender, então, eu estou querendo pedir ao Pai sempre que faculte a compreensão dos que me ouvem, porque tem coisas que é muito difícil explicar assim a longa distância, diferente daqueles que vêm falar comigo pessoalmente, de uma pergunta nasce outra. Agora aqui não, eu sou obrigado a responder uma pergunta por vez. Tenham todos a minha paz. Ismael de Jiparana, Rondônia. Minha esposa não acredita em você e fala que você não é nada. O que eu faço para ela não pensar assim? Nada, não pode fazer nada, meu filho, porque se ela não pode obrigar ela a crer. Eu sei de muitos casos, não é só o teu não, muitos casos de mulher, de homem, que a mulher não sabe quem eu sou e às vezes que o homem não sabe. Então essa é uma coisa que não pode obrigar, não pode impor, uma coisa de foro íntimo. Às vezes tu podes ver coisa que ela não pode ver. Porque eu mesmo disse sobre isso há 2000 anos, assim, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Porque eu chamo todos, agora estou chamando todos, aqui na televisão, na web, eu estou chamando todo mundo, no mundo inteiro, quem me ouve, estou chamando. Só que quem escolhe é meu Pai. E como ele escolhe? Dando ao ouvinte, à pessoa que me vê, o dom de assimilar a minha identidade. É uma coisa lá no foro íntimo. Por isso que muitos olham e poucos veem. E eu já disse até 2000 anos sobre isso também. Quem tiver olho, verá. Quem tiver ouvido, ouvirá. Porque tem pessoas que têm olho, mas não vê. Entende? Bom, isso aí um dia toda a humanidade vai saber. Um dia toda a humanidade, tarde demais para a maioria, vai saber que eu sou autêntico, legítimo. Que eu sou o mesmo que disse há 2000 anos que voltaria. E voltei cumprindo as escrituras. Quem é mais aí? Nayara do Nascimento, de São Paulo. Ela pergunta, existe julgamento? E como faz para falar com o Senhor pessoalmente? Simples. Vem aqui falar comigo. Claro, primeiro, contato com a assessoria, para ver que dia pode, porque eu tenho que estar aqui, né? Mas seja bem-vindo. Ela e qualquer pessoa que quiser falar comigo pessoalmente, aqui não tem que pagar nada, aqui é o reino de Deus. Pode elaborar um questionário até e vir aqui me perguntar. Só que tem que marcar o dia e a hora com os discípulos.
Posso passar o e-mail da assessoria? Pode fazer. É assessoria@henricristo.org.br. Então, daí qualquer pessoa pode procurar e marcar o encontro. É assim que os que estão comigo, assim um dia fizeram. Os meus discípulos de hoje, os beneméritos, um dia fizeram uma pergunta como essa e vieram falar comigo. Tenham todos a minha paz. Edmar de Mafra, Santa Catarina. A sua igreja cobra dízimos? Bem, vamos mais ver que ele está chegando agora também. O reino de Deus, no reino de Deus, não tem chantar de dízimo, não tem venda de sacramentos, que sacramento com preço é falso. Desde que eu disse a Deus, não dai de graça, que de graça recebeste, Mateus 10, versículo 8, sacramento com preço é falso. Tá? Então não cobro dízimo, não peço esmola de ninguém. Aí do que vive do que vive o reino de Deus? Da autenticidade. Justamente porque eu sou autêntico, o reino de Deus é autêntico, os seres humanos que raciocinam, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e que têm mais de 7 neurônios funcionando, eles sentem, lá no coração eles sentem o ímpeto, a vontade de ter parte com o reino de Deus. E aí eles fazem as suas contribuições gratuitamente. Mostra para eles como é que eles fazem. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souch, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. E bem-vindo todos. Ronaldo Melo, São Paulo. Por que você não faz milagre como fez, se é Cristo e não mudou? Olha só uma coisa interessante. Agora eu vou ter que fazer ele ver, é a primeira vez que ele me escuta, certamente, que há 2000 anos eu não fiz milagre. Eu não fiz. Está lá na Bíblia escrito que me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras. Então ele fez milagres sempre e há 2000 anos também. Ele, pelas minhas mãos, fez muitas obras. Inclusive, é bom, esse que me fez a pergunta, que depois assim me mostra como ele pode achar na internet. Os jornais franceses, onde mostra, não que eu queira convencê-lo, mas já que ele fez essa pergunta, é bom que ele tenha acesso aos jornais franceses, que foi o país, quando eu fui expulso da Inglaterra, onde fiquei mais tempo e produziu-se mais sinais do Senhor. E o senhor não veio ao mundo para fazer milagres. Exatamente, não vim para cumprir a vontade do meu pai, mas não, é bom frisar bem para ele, para os outros ouvintes, que dizem, por que eu não faço milagre? Porque eu não fiz milagre. Então é bom ver lá na Bíblia que está escrito, eu não sou bom, eu disse. Meu pai é bom, ele é que faz as obras. Então eu nunca pude fazer nada sem o meu Senhor, nada. Já vezes que queriam que eu fizesse milagre de me escapar da cruz e meu pai não permitiu, eu fui crucificado. Então, se eu fosse um milagreiro, eu teria feito esse milagre. Não, meu pai, tanto é que na última hora ainda disse assim, pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele não, quando eles me abandonaram, porque eu senti a ausência dele, porque ele não participa de chicotada, de cuspida no rosto, então eu senti, e daí eu falei para o pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Note bem, falei, entrego o meu espírito, porque o meu corpo sabia que ia volver-se para a mãe terra. E aí está a prova até desse momento que eu disse entrego o meu espírito, para saberem que eu nunca fui de carne e osso para o céu. É bom que saibam todo mundo isso. Pessoal, quem quiser verificar lá nos jornais franceses, onde ocorreu o maior número de milagres através das mãos do Henrique, que Deus, através das mãos dele, curou sim muitas pessoas na França e no Brasil também. Mas especificamente na França, onde ele ficou por 7 meses, houve notórios milagres. Está disponível as fotos, as imagens, que saiu em jornais da França na década de 80. Está no Despertador Explosivo, volume 1, gratuitamente, gente. Baixem lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. O senhor quer que mostre os jornais franceses? Se dá para mostrar, mostra. Tá, vou mostrar. Enquanto isso eu vou respondendo, vai botando aí, né? Porque só para eles saberem que quando ele fala essas coisas, falam sempre de novo, então assim, eles podem ver os jornais franceses, já que a mãe teve boa vontade, vai mostrar. Vamos mostrar aqui na tela O depoimento dos franceses, Le né? Courrier, dá para dar mais um? Le Courrier Picard. O cerne da questão é o Le Courrier. O Le Courrier Picard. Está aqui
Deixa eu dar um zoom aqui. Está em francês, mas boa parte do jornal está traduzido no livro, em português. Podem ficar à vontade e ver lá, né? Veja lá no site, gente, henricristo.org.br ou henricristo.net, o INRI lá na praça pública, lá da França. E eu não estou mostrando, sei não mostrar, para que creia em mim, não. Eu não quero que não precise ninguém crer em mim. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Então, aqueles que Deus dá o dom de ver, que conseguem assimilar, são os filhos de Deus. Eu não quero impor, não quero que alguém creia que eu sou. Aqui no Brasil também, todas as vezes que me apresentaram problemas na televisão, ao vivo, meu pai fez paralítico andar no Rio de Janeiro, na TV, no canal 11, ao vivo. Agora eu não carrego ninguém a tirar, cola aqui, conte milagre. Não tem disso aqui. O reino de Deus é de Deus, e não dos evangélicos, não dos falsos profetas. O reino de Deus é de Deus, eu sou o verbo de Deus. O servo de Deus é para eles que eu estou aqui cumprindo a minha missão, pelo Senhor. Pessoal, informe suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tem alguma pergunta séria direcionada ao Henrique Cristo. E coloque no chat da rede social que você estiver conectado, por favor. Lourenço, de Garanhuns, Pernambuco. O que quer dizer não farás para ti imagem de escultura? Bom, claro que é muito fácil compreender o que é uma imagem de escultura, né? E se o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, ele estava dizendo, isso é uma verdade que está na Bíblia, dizendo que não era para tu adorar a estátua. Imagem de escultura é uma estátua. Ele mesmo mandou que eu dissesse para quem me ouvisse que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria dos outros, do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo, e por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja. Tampouco proferir palavras de bênção. Então, é uma insanidade, é uma coisa até triste, melancólica, uma pessoa se ajoelhar diante de uma estátua cega, surda e muda, pedir para ela uma bênção. Pede diretamente ao Pai, como eu venho ensinando sempre de novo. Há 2000 anos ele disse assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa e te abençoe. Está em Mateus 6, versículo 6. Não mandei nunca ninguém orar para estátua. Isso é um absurdo, que foi o imperador Constantino que implantou isso na cabeça dos que seguem a doutrina dele. O imperador Constantino, para quem não sabe, foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele que também inventou o meu aniversário. Imagina só que eu nasci dia 25 de dezembro, que eles querem que seja meu aniversário, sendo que ninguém sabe dia e a hora que eu renasci há 2000 anos. Tavim Henri, de Maringá, Paraná. O dilúvio é real? Acabaram de perguntar agora. Foi. Dilúvio foi real. Não. Desculpa, é porque eu tava aparecido ou mesmo? Não foi real. Desculpa, deixa eu pular para outra, porque eu não estava precisando. Não, mas fica à vontade. Falou, respondia. Foi real, aconteceu sim. Só que não foi no mundo inteiro, foi naquela região. Desculpa, Zé, que eu estou anotando aqui, aí não me concentrei. Tá bom, fica à vontade. Posso fazer outra? Pode. João de Belém do Pará. Afinal, ser evangélico ou católico tem relevância para ser salvo por Deus? Ser católico, fariseu, evangélico, obedecer alguma religião, afasta de Deus. Eu posso garantir, por conhecimento empírico, que um ateu tem muita mais chance de descobrir Deus, de ser salvo por Deus, do que um fanático que ou se ajoelha dentro de uma estátua, ou que fica ouvindo e obedecendo os impostores que dizem pastores. E só vão se afastando de Deus. Quem quiser se aproximar de Deus, quiser ter a proteção dele, a intimidade dele, estabelecer uma simbiose com ele, ora o novo Pai Nosso, que eu venho ensinando há muitas décadas, e através do novo Pai Nosso estareis em harmonia, estabelecendo uma simbiose com ele. Vou uma vez mais orar, mostrar como é para vocês poderem aprender. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos,
glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. No quarto, a porta fechada, ora, o nosso Pai Nosso, o Senhor vê, ouve e te abençoa. Sente aqui para a igreja. A igreja, hoje em dia, é um lugar, um ambiente promíscuo. Eu vejo pela mídia, a igreja só tem um chantagista, ela sempre querendo mais dízimo, mais dízimo. Tem uns que dizem que estão roubando dízimo, está sendo roubado o dízimo. É um absurdo que eu já vi. E até peço, por favor, meu dízimo, não me trazer mais essas coisas para eu ver, porque é muito desagradável ver os seres humanos sendo chantageados, sendo obrigados a tirar 10% do minguado salário para encher o bolso de um engravatado sem vergonha, que não tem nem noção do que é trabalhar duro, porque nunca trabalhou. Luciano, sou da cidade de Lambene-Upau. Gostaria de saber se João era realmente um profeta. Esse é um idiota que fez a pergunta é idiota. Pior que eu não... Sim, Realmente foi bem idiota. pois é, ele fez uma Vamos à pergunta. próxima. Sou da Luiz cidade, João, o nome da cidade que ele deu. Quer dizer, ele vive lambendo o órgão genital de alguém e agora quer partilhar. Onde é que se viu? Hã? Vamos à próxima, então. Luiz de Alvorada, Rio Grande do Sul. Quem você acha que vai se classificar na primeira fase da Copa do Mundo? Qual deles vai atender as preces suas? Ora, eu não estou pedindo para ninguém ganhar na Copa do Mundo, né? Então, portanto, eu estou pedindo ao Pai sempre. Não, qual deles o Senhor vai atender as preces? Não, estou pedindo ao Pai por todos os seres humanos, por todos aqueles que me ouvem. Eu peço sempre no final da minha audição aqui uma bênção para todos, entende? Agora, eu não misturo futebol com os ensinamentos, com as bênçãos que eu peço ao Pai. O futebol, se eu fosse depender de mim, eu comprava 22 bolas e dava uma para cada jogador, não saía todo mundo correndo atrás de uma só bola. É até uma mesquinha, tá? Pode ir, vai. Júlio de Araraquara, São Paulo. Boa noite, Henri. O que o senhor acha sobre o umbral? Umbral, né? A pergunta não pode ser mais explícita, só umbral? Umbral é onde fica, segundo eu sei, assim, senhor já ouviu falar, é onde fica as almas penando. Sim, mas por que não dá para me dizer mais que se é ele que está lá penando ou algum parente? Umbral. Umbral, Tem curiosidade. pois é, mas aí, então umbral é um... Existe umbral? Um Onde as lugar almas imaginário, né? Que, entre outras coisas que tem na Bíblia, que é imaginária, porque eu disse e repito de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo alguém pode compreender o que lá está escrito. E umbral, se na Bíblia ou não... umbral, quem fala É, são os espíritos. eu sei. É o mesmo que eles falam, que os católicos falam de purgatório. Posso para o próximo? Pode. O nome do perfil é MJS Construir. Escreveu: sou de Maceió. Por que você escolheu Pedro para seguidor? Eu não escolhi o Pedro, não, meu filho. É bom que saibam que eu não posso escolher meus discípulos. Nem há 2 mil anos, nem agora. É meu pai que escolhe. Entende? Se alguém analisar bem, eu não tenho... Eu vim aqui nesse mundo só para cumprir a vontade do meu pai. Ele que escolhe, só ele sabe por que ele escolheu esse e não aquele. Agora mesmo, os discípulos que estão comigo aqui, há muitos anos, foi ele que escolheu. Entende? Então, só para compreender que eu não escolho. Alberto da Serra, Espírito Santo. Você abençoou Pedro para ser Papa? Papa, bom, papa, batata é papa, batata. Né? Entende? Eu não abençoei o Pedro para ser batata. Batata em espanhol é papa. Né? Então eu não reconheço papa, não existe. Então eu mesmo falei sobre isso há 2 mil anos. Eu disse, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então se alguém se diz papa, se diz padre, está mentindo, está enganando. Eu não deixei esse título para ninguém aqui na Terra. Humberto de Campos, Maranhão. Do Maranhão. Você acredita que é possível ser salvo sem conhecer o amor de Deus?
A inconsciência pode salvar alguém, sim. Uma pessoa pode, sem saber, pode não saber sequer que Deus existe, não saber sequer a origem própria. Pode ser salvo, sim, porque se não sabendo que Deus existe, já diminui bastante a possibilidade de pecar contra Deus, né? E então, pode. Para Deus tudo é possível. E é muito mais fácil uma pessoa que não conhece o amor de Deus, que não sabe de Deus, ser salva do que um que sabe e fica sempre desafiando as hostes celestiais, sempre cometendo pecados, violando as eternas e santas leis de Deus. O Léo, de Pernambuco, Recife, pergunta. Ele quer saber do senhor se ele continua sendo testemunha de Jeová ou se ele volta para o candomblé. Não, mas entre uma coisa e outra, 1000 vezes o candomblé. Testemunha de Jeová é uma escravidão permanente, perpétua, né? Ele é obrigado a ficar batendo porta, atormentando a vida de pessoas que têm mais o que fazer, né? Agora, se ele quiser ser, ele podia ficar livre. Ele não é obrigado a voltar para o candomblé. Mas, se ele quiser, entre os males, o menor. Tá vendo? Para o número 1, né, senhor? Hein? Volta para Claro, Religião, né? eu aconselharia que ele não ficasse com nenhuma religião. É bom explicar para ele o que é religião. Religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e como Ele é onipresente, reitero uma vez mais, Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, um pecado. Por que necessitais um malandro, um espertalhão, sem vergonha, para te religar com Ele? Os testemunhos de Deus lá, de Jeová, eles são obedientes a um tal de ancião lá. Sem vergonha que está lá, mandando eles bater porta, mandando igual também nos mormons, que ficam batendo porta, atrapalhando a vida dos outros. Então, se ele perguntou sinceramente, eu aconselho ele a voltar para o Pai, ter o Senhor, não ser religião, só o Senhor. O Senhor é muito mais importante do que do testemunho de Jeová, do que candomblé. É o Senhor. Boa noite, me chamo Hernan, sou de Araucária, Paraná. Uma dúvida. Quem criou a água foi, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e a água. Ué, eu não entendi. Então vai entender agora. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a água, mas como Ele é o supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor de vós, Ele que criou a água também. E o Espírito dele pairava sobre a água, sim, por que não? Agora mesmo, ele paira sobre a água. Ou seja, ele não entra na água, ele paira sobre a água. Nem só o Espírito de Deus não entra na água, como também o Espírito de qualquer um de vós. Como é o nome desse que perguntou isso? Hernan, Por exemplo, de Araucária, Paraná. como Deus é onipresente, então eu te dou uma sugestão. Se um dia tu for mergulhar numa piscina, preste atenção, que tu não pode ficar mais que 3 minutos lá embaixo, que tu morre. Então, para tu ver como também tu paira sobre a água, porque tu também tens um espírito que é um pedacinho do Espírito de Deus. Para quem quiser entender, né? E nosso corpo é grande parte água. Claro, 70% água. Quem é? Marcos de Irituia, Pará. Qual a sua opinião sobre a maçonaria? A maçonaria é uma fraternidade de bons princípios, não tenho nada contra ela. Ao contrário, quando eu vim para Brasília, transferi a sede do Reino de Deus para cá, eu tive um encontro com eles em Curitiba, convidado pelo líder do Grande Oriente lá, e falei durante 2 horas para eles. E eles foram muito respeitosos comigo, e eu tenho lembranças boas dele. Também da maçonaria do México, onde também falei. Então, não tem nada contra. Uma fraternidade, são pessoas que buscam Deus de uma forma, digamos assim, independente também. Não é uma religião, não é uma igreja, é uma fraternidade universal. Tenho toda a minha paz. Lourenço, de Pernambuco. Maria teve outros filhos? Acabei de falar, mostrei na Bíblia ainda há pouco, mandei mostrar em Marcos, né? Que ela tinha filhos Marcos e filhas. 3, 31, 35, Então, onde fala sobre os parentes. filhos e filhas. Né? E ainda falando sobre a maçonaria, o cofundador
um dos cofundadores era maçom, graduado 33 graus. Pronto, pode falar. Rio do Alencar, de Patos, Pernambuco. INRI, existe vida inteligente fora da Terra? O que é o corpo celeste e 3 Atlas? Aquele cometa. Vida inteligente fora da Terra, o senhor já disse que existe. Vida inteligente existe em todos os lugares, né? Mas só que terráqueo só tem na Terra. Vida inteligente tem no Marte, Platão, Júpiter tem, porque Deus é onipresente e não tem ninguém mais inteligente do que Deus. Então, como ele é onipresente, tem vida inteligente sim, no mar, tem vida inteligente na Lua, em todos os lugares, porque ele é onipresente. Como ele é o Criador Supremo do Universo, logo tudo tem a ver com ele. Para aqueles que quiserem raciocinar com mais de 7 neurônios funcionando. Tenho toda a minha paz. Felipe Macedo, de Feira de Santana, Bahia. Você acredita que quem peça também poderá ir para o céu? Acredito o quê? Se a pessoa pedir, ela pode ir para o céu? Repete a pergunta bem. Você acredita que quem peça também Quem, poderá? claro, Peça? justa peça. E se vou dar, eu disse já há 2000 anos. Só que é claro que se tiver muito pecado aqui na Terra, primeiro desvencilha-se do pecado, fazendo boas obras, e daí pode sim também ir para o Pai. Rosa de Lima, Minas Gerais. Ela pede, por favor, para o senhor falar sobre o divórcio. O divórcio é uma instituição, é uma opção. No caso da Terra, aqui na Terra, na sociedade terrenal, opção para os que se comprometeram civilmente no cartório, foram lá, casaram bonitinho, e depois, por motivos óbvios, né? Aí depois, se não der mais certo, chega um momento em que não consegue mais conviver, que torna-se um clima insustentável. Então, 1000 vezes o divórcio do que viver duas pessoas em estado permanente de animosidade. Então, vai lá na justiça terrenal, pede a homologação do divórcio. E hoje em dia está muito mais fácil do que outrora. Antigamente levava muito tempo, tinha um prazo até, né? Agora está muito mais fácil. Moisés, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mestre, como se livrar de traumas? Traumas, né? Minhas saudações a Dourados, a Rádio Clube, onde eu falei tantas vezes no passado, lá nos anos 70. Muito bem. Os traumas nascem de fraquezas, de decepções, enfim, nasce de algum momento vulnerável metafisicamente. Então, a única forma que eu conheço de se livrar de traumas, única, e funciona, a única, é voltar para o Criador, ir ao Pai, pedir ao Pai, humildemente, no quarto, porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, faz a oração que eu acabei de também ensinar aqui, se quiser pode copiar lá no endereço que foi mencionado, o novo Pai Nosso, e daí mais lentamente vai conseguir te livrar dos traumas, seja qual for eles. Há 2000 anos já ensinei sobre isso, mandei orar no quarto, porta fechada, e agora de novo. Então o trauma é uma coisa que é uma anormalidade metafísica. Neurometafísica, mas eu digo metafísica, a solução está na metafísica. Tenho toda a minha paz. Marcos de São Paulo. Poderia orar por mim e pela minha família? Aproveita e enseja agora mesmo. Vou orar para ele e pela família dele, pronto. Daí já em seguida peço ao Pai uma bênção para todos. Vou orar para ele, né? Não pode responder mais umas perguntas? Sim, não? primeiro vou orar, já que eu prometi, vou orar para ele, vou pedir ao Pai que abençoe ele, né? Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, dulce justiça,
que tua e tua glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja contigo. Eu vi que ele foi sincero, então já pedi ao Pai por ele. Que mais? Quem é a outra pergunta? Hilário, de Jundiaí, São Paulo. Inri, você, se pudesse comandar povos, daria que ordens principais? Se eu pudesse comandar mesmo, coisa que não vinha a este mundo para isso, mas se eu pudesse comandar, eu dizia para todos, numa só voz, num só pensamento, num só cérebro, viver sempre em harmonia com o Pai. Se eu pudesse dizer para os habitantes da Terra o que fazer para ser feliz, para ser prósperos, para ter tranquilidade, serenidade, é viver em simbiose com o Senhor da vida e do destino, que é o Senhor do universo. E isso eu já ensinei várias vezes. Aqui tem uma música boa, eu estou reclamando, eu já vi ela. Até vou daqui a pouco pedir a bênção e vou deixar ela sozinha. Bom, então estou vendo a música, por exemplo, aqui nós somos muito rigorosos com o negócio de música. Mas voltando, então, respondendo a pergunta, eu ensino a pedir ao Pai tudo, as claridades, a clareza vem toda. E para que eles não sabem, eu ensino ainda mais uma vez que tem que ser no quarto, a porta fechada, vai lá humildemente, pede a ele essa oração que eu acabei de ensinar. Você podia de novo mostrar como ele pode encontrar essa oração? Pessoal, quem quiser aprender a fazer a oração, o novo Pai Nosso, diariamente, no mínimo 3 vezes ao dia, para ter um equilíbrio espiritual e mental, acesse um site, henricristo.org.br ou henricristo.net. Está disponível lá e também no bojo da literatura da Souche. O Despertador Explosivo, tá? Consta lá a oração. Tem o volume 1 e volume 2, baixem gratuitamente no site, aprenda a oração, sem depender de ir em igreja, ter religião, basta orar lá no quarto conforme o Henri acabou de ensinar, gente. Vamos adiante, qual é a outra pergunta? Vou fazer só mais uma? Eu perdendo essa virada aqui. Cláudio de Belo Horizonte pergunta, por que você diz que é Cristo? Ah, é. E tem várias pessoas perguntando quem é você, então. Pois é, eu digo que eu sou porque estou aqui na Terra, para aqueles que não sabem, já faz mais de 40 anos que eu digo quem sou. Eu fui jejuar em Santiago do Chile, obediente à voz poderosa que sempre me comandou. Em 1979, ele se revelou quem ele é, o Senhor, e que eu sou o mesmo Cristo que crucificaram, que eu sou o Verbo de Deus. Então, eu estou aqui para isso, para libertar o meu povo dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Enfim, essa é a minha realidade. Ninguém é obrigado a crer, mas essa é a minha realidade. Vou responder mais um, depois vou pedir ao Pai a bênção. José Rodolfo, de Campo Grande, Rio Grande do Norte. Você acredita que religião é algo cultural que depende de país para país? Religião, na verdade, podem pensar que é algo cultural, mas eu não considero algo cultural, porque uma pessoa que estuda, uma pessoa que adquire conhecimentos, estuda, quanto mais ela estuda, mais ela se afasta da religião. Quanto mais uma pessoa adquire conhecimento empírico, conhecimento metafísico, e quanto mais ela estuda filosofia, neurologia, tudo, ela se afasta da religião. Quanto mais ela se afasta da religião, mais ela se aproxima de Deus. Mais ela adquire a consciência de Deus. Porque a religião afasta de Deus. Se você vai agora em qualquer religião que for, lá tem um cabra sem vergonha que vai querer primeiro tu pedir 10% do teu salário. Depois vai querer te enganar, dizer que ele é servo de Deus. Agora, se tu te escapa das religiões, daí tu pode estabelecer uma simbiose com Deus. A coisa mais sublime, mais importante que o ser humano pode fazer aqui na Terra é estabelecer uma simbiose com Deus. Orar no quarto com a porta fechada, teu quarto fica cheio de energia que vem lá do céu e tu começas uma nova vida. Ou aqueles que querem ser escravos da religião, continuem. Aqui no Brasil eu fico estupefato em ver o que eu vejo, que eu disse ainda há pouco, até eu não quero mais que me mostre, de tanto sem vergonhice que tem nas religiões, tanta chantagem, tanta gente fingindo que é isso e que não é, e etc. Bom, deixa para lá. Não quero também gerar tanta discussão, mas é a verdade. Quem fez essa pergunta? Foi José Rodolfo, de Campo Grande.
Qual é a pergunta? Você acredita que religião é algo cultural, que Pois é, depende pois de é. país para país? Pois é que está. Agora, então, daí não é cultural. Na minha opinião, claro, cada um pode pensar o que quiser. Porque quanto mais a pessoa estuda, como eu acabei de dizer, mais ela se liberta dos grilhões da idolatria, da fantasia, da mentira, das religiões. Bom, agora eu vou pedir ao Pai a bênção, em seguida. Eu vi a minha discípula aí, uma única mosca atrapalha todo mundo. Impressionante. Ela está atormentada. E vem atrapalhar todo mundo. Quem quiser participar da bênção, fica atento que em seguida eu vou pedir ao Pai também a bênção. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram, a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, alma, filho da minha alma, e eu te conduzirei de uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá.
Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci INRI. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI. O nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora, aqueles que querem participar da bênção, abram bem os olhos, põem as mãos assim, eu invoco o Pai, Ele vos abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos, meus filhos, até breve e até sempre.